Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, dos quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura a soubessem, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não fosse como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de 300 arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conceito de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou como uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto, no deserto deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhes matiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que era carne, um vento que passava e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário,
como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de malhas, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todos primogênitos no Egito, primícias das suas forças nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram a Deus Altíssimo, não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais, viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com seus autos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda aqui estabelecida como a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos.